Obrigado, Marinês. Eduardo, Eu que querido agradeço. irmão, agora Oi, com pessoal, boa noite. noite, agora com Boa você, meu amigo. noite. Ok, obrigado. Obrigado pela prece, Inês. Então, nós estamos praticamente terminando o capítulo que nós estávamos estudando, né, sobre os médiuns escreventes, e é importante, né, a gente, antes de falar sobre o pressentimento, que é o finalmente ali do capítulo, né, a gente lembrar da última parte em que os espíritos falam sobre a inspiração, né? Qual que é a causa primária da inspiração? E ele é muito claro, né? O espírito que se comunica pelo pensamento. Ou seja, o espírito vai ali inspirar, mesmo pelo pensamento, né? E também a pergunta que ele faz, a revelação das grandes coisas não é o que constitui o objeto único da inspiração? E eu digo assim, não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte e uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou, então, te diz, né, que faças uma coisa em que não pensavas. Essa é a inspiração, né? E aí, ele diz, poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Então, todos nós temos histórias para contar sobre isso. Isso quer dizer, né, que aquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, quando ele fala, Kardec pergunta, e os espíritos respondem, né, os espíritos influenciam os homens, né? E a resposta é sim, muito mais do que você imagina até, né? Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Como? Pela inspiração, para fazer uma coisa, para fazer outra, né? Nós somos inspirados pelos espíritos. O que é a inspiração? Nada mais é do que uma intuição, um pensamento que os espíritos estão passando para nós. E aí a questão é, às vezes, nós não estávamos pensando em nada, mas se aquela inspiração é prazerosa ao nosso espírito, mesmo que, do ponto de vista moral, possa nos complicar mais lá para frente, a gente segue a inspiração, né? E a gente precisa estar muito, muito atento para isso. Que tipo de inspiração que nós vamos querer, não é? Muito bem. No finalzinho, ele pergunta se um ator, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, né, ser considerados médiums. E a resposta, sim, porquanto nesses momentos a alma, e isso é mais interessante, a alma se lhes torna mais livre, é como que desprendida da matéria. Ou seja,
o pintor, o escritor, né? O músico, quando ele está no processo de criação, né? Ele eleva, né? Ele busca a sua, a sua elevação, ele vai buscando a sua criatividade. E aí ele se torna mais livre, sua alma se torna mais livre. E até mesmo né, recolhendo no espírito mais livre aquele seu conhecimento prévio sobre a arte na qual ele está se projetando ali. E aí, mais facilmente, ele é intuído, inspirado pelos espíritos que estão participando desse processo criativo. Então, é interessante colocar esse ponto aqui, porque o capítulo está falando de médiuns escreventes, né, ou psicógrafos. E, na verdade, o, o Kardec e os próprios espíritos ampliam bastante isso, né? Passa a tratar do assunto de maneira bastante mais geral, né? Mais ativa. E isso é bastante importante. Algum comentário de vocês? Não? Senão a gente vai para o último item, que é o 184, falando sobre médiuns de pressentimentos. Muito bem. Então, Elisete está por aí? Ela não te viu, quer que eu leia? Quero, por favor. Eu acho que vai ser igual o livro que eu estou adotando aqui, que para mim fica mais fácil ler no livro. É o item 184, né? É. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também, ela é fato de comunicações ocultas. E é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Muito bem. Dúvidas? Comentários? Então, basicamente, né, as pessoas têm essas, vamos dizer assim, uma faculdade, né, de pressentir o futuro, né, de prever, uma intuição vaga de coisas futuras. E às vezes isso é muito ruim, né? Às vezes a gente pode até mesmo ser uma inspiração dos espíritos, né? Mas pode ser muito ruim. Então, meu pai tinha esse negócio, de vez em quando ele ficava em maus lençóis, né? Porque ele às vezes via uma determinada pessoa e depois ele falava assim, não, essa pessoa vai morrer dentro em breve. Ele pressentia
que ia haver a morte da pessoa. E realmente ocorria aquilo. Então, é um pressentimento vago, alguma coisa que acontece. E pode acontecer de haver, né, uma informação passada para o médium, né, por uma pessoa, né, para, de um espírito para uma pessoa que pode nem saber que é médium mesmo, né, mas receber essas informações. Eduardo, Fala. tem duas situações que eu queria colocar para saber se isso é ser médium de pressentimento. Por exemplo, eu acordei determinado dia, isso já faz muitos anos. Minha mãe, meus pais ainda eram vivos. E aquele dia, qualquer porta que batia, qualquer barulho que lembrasse uma batida de carro, eu ficava sobressaltada. Então, alguém ia fechar a porta, eu pulava da cadeira. Alguém fechava uma gaveta, fazia barulho, eu dava um pulo. Mas era uma sensação muito ruim. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? E vinha uma dor, uma coisa ruim relacionada a acidente de carro. Uhum. E eu passei o dia inteirinho assim. Quando foi à noite, eu ainda cursava o antigo colegial, estava na hora de eu ir para o ginásio. Aí eu olhei para minha mãe e falei, hoje eu não vou, não estou com vontade de sair, não vou deixar a senhora sozinha. Ela falou, não, vai, pode ir. Eu falei, não vou, não. Vou ficar aqui com a senhora. Aí ela pegou uma garrafa, porque antigamente tinha, você ia comprar refrigerante, era garrafa de vidro, né? Ela falou, então eu vou ali no armazém, que era só atravessar a rua, né? A gente morava de esquina, na esquina diagonal ficava o armazém. Ela falou, eu vou comprar um refrigerante, que a sua irmã chega com fome, e eu quero que ela tenha também o refrigerante. Aquilo me deu um gelo, e alguma coisa gritou dentro de mim, não deixa ela ir. Aí também, ao mesmo tempo, veio um apaziguamento, vai com ela. Aí eu falei, então tá, mãe, então eu vou junto com a senhora. E fui, atravessamos a rua, né, para não andar na diagonal, para fazer o quadradinho direito, e uma vizinha sai na janela. E começa a conversar com nós duas. E aquela conversa me prendeu. De repente, eu escuto um grito: para, para, para. Parecia que eu estava sendo solta, assim, que eu tinha sido suspensa no ar e fui jogada na terra de novo. Eu olhei e eu vi a minha mãe caindo em câmera lenta. Na esquina, um caminhão parado deu ré e pegou ela. Nossa. Aquilo era como se... E ela com a garrafa de vidro na mão. E caiu em cima de um bueiro. Sabe essas ruas que tem assim, os bueiros com as esquinas se encontrando? Então, eram Sim. 2 grades de ferro, bem em cima. Graças a Deus, ele não passou por cima dela. Eu saí, é como se eu tivesse suspensa no ar, hipnotizada pela vizinha, e escuto aquele grito e algo se soltou e eu corri até ela. Pra você ter ideia, eu fui a pé numa vila buscar o cara para fazer radiografia nela. E ele estava jantando. Falou, primeiro eu vou jantar. Falei, minha mãe acabou de ser atropelada, ela é idosa. E não tinha ninguém no hospital. A gente morava assim a 100 metros do hospital. Já estava lá, né? Porque levaram ela para o hospital. Mas, enfim, esse pressentimento que eu tive foi de algum sonho, algum aviso que eu recebi, certo? Isso configura médium de pressentimentos? Porque a coisa não parou por aí também. Teve outros episódios não relacionados a ela. Só para a gente fazer a comparação, que esse é um caso de pressentimento muito forte. O outro
foi... eu na aula, já agora, recentemente, 1996, uma aluna estava grávida, disse que estava grávida. E eu tinha passado para outro lugar assim da sala, de repente eu olhei para ela e veio uma coisa assim, uma certeza, falei, mas que maravilha, tu vai ter uma menina. Ela falou, peraí, minha filha, eu ainda vou fazer os exames, não tem nem como saber o sexo do bebê. Eu falei, mas você já escolheu? Não, pode escolher, porque é menina, viu? E foi batata, e ela era médica. E era médica pediatra. E foi batata, a menina. Mas foi uma coisa muito forte. A terceiro filho da Rosângela, aí, nossa colega, aí, nossa irmã de caminho. Eu estava numa calçada e ela passando na outra. Eu estava voltando do horário do almoço ali na antiga prefeitura. Olhei, eu falei, ô Rosângela, tudo bem? Tudo bem. Você está grávida, que coisa linda. Olhei para o meu chefe e falei, a Rosângela está grávida, eu acho que ela não sabe, não. E já cumprimentei ela pela gravidez. Quando nós duas trabalhávamos no Renovar, o Grupo Espírita Renovar. Quando foi no dia seguinte que chegamos lá, ela falou, vem cá. Fiquei com uma raiva de você ontem, por quê? Porque você me chamou de gorda. Marinês estava me chamando de gorda. Eu falei, não, gorda não. Eu não vi gordura em você. Eu senti a sua gravidez. Ela falou, pois é, eu fui fazer o exame e eu estou grávida e eu nem desconfiava. Então, todo mundo tinha medo quando eu falava alguma coisa a respeito. Se eu perguntasse, e aí, para quando que vem o bebê? A turma corria de mim. Não pergunta isso para mim, hein? Não pergunta para mais ninguém. Tenho medo. Não, pode ser sim. Eu acho que é como ele está descrevendo aqui, existe sim essa possibilidade, né, de nós sermos intuídos ou termos uma espécie de, o que ele chama de dupla vista, né? É uma coisa, é uma aura que envolve naquele momento, é uma certeza, é um júbilo, porque eu declarar a maternidade, para mim, era um júbilo. Quem não gostava eram os pais. Mas pode acontecer mesmo, e às vezes ser bem, bom, com certeza é inconsciente, né, mas que chega e que você se apropria deste conhecimento e fala. Agora, eu não acho que necessariamente em todos esses episódios que você contou, no da sua mãe, sim, mas nesse outro, né, da Rosângela, né, de que ela estava grávida, eu já, eu não acho que você foi intuída, eu acho que isso daí foi eu vou dizer assim, a percepção extrasensorial, né? A gente acaba usando esses termos, né? Mas basicamente é o que os espíritos aqui chamam de dupla vista. De uma certa maneira, o seu espírito consegue conhecer, né, o futuro, né? Que seria também o pressentimento. Foram vários casos de gravidez. Da minha irmã, então, ela estava me relatando a gravidez, eu já não ouvia mais ela. Envolveu uma aura, uma coisa assim, parecia que eu estava em outra dimensão e ficava assim, aquelas coisas dando volta na minha frente, com uma espécie de energia, e falava, menino, 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 menino. De repente, parecia que eu estava solta de novo no chão. Eu olhei para ela e falei, que maravilha, tu vai ter um menino. Ela falou, você está louca? Eu acabei de saber, não tem nem como ver. Eu falei, mas é um menino. E está aí, com 32 anos, o menino. Então, aí
É dupla vista, isso? Pode ser o que eles chamam de dupla vista, né? Pode ser também um fenômeno mediúnico, ou seja, ter um espírito, né, ligado à família, te utilizando para trazer informação para a família. Pode acontecer, tá? Mas não necessariamente a gente bate o martelo, e é isso e acabou. É assim que eu vejo. Entendi. Mas é um pressentimento, né? Uhum, sim, sim. Bom, a minha proposta agora é que a gente releia. Ô, Eduardo, Oi, só queria fazer um comentário. pois não. No livro A Gênesis, primeira edição, né? Você encontra na internet aí a tradução do Carlos Bassi, tem a teoria da presciência. Kardec desenvolve no Gênesis, que é o fechamento, né, do trabalho de Kardec, que desenvolve a teoria da presciência. Muito interessante a quem quiser. Até coloquei aí as predições conforme o Espiritismo. O Kardec faz um trabalho muito interessante. É o capítulo 17. Agora me fugiu o capítulo. Uhum. Está lá, Teoria da Presciência. Muito interessante para quem quiser estudar, viu, Marília? Eu vou dar uma olhada. Eu tenho o livro, essa edição aí, logo que saiu eu comprei. A primeira edição, isso. É a Teoria da Presciência. E a tradução é a mesma, eles usam a tradução do Carlos Bassi. É interessante. Só a título de comentário mesmo. Não, legal, muito bom. Então, minha sugestão é que a gente, então, faça a leitura dessa nova não, do capítulo 26, só para a gente poder fechar com o estudo que foi feito sobre Qual é médiums. o nome? Fenômenos e Livros? É Isso, isso? uhum. É porque o meu, infelizmente, é o antigo, acho que é um dos primeiros que foi lançado, e não está nem por ordem de alfabética. Fenômenos e Livros. Aqui é o número, página 87. Comigo é tudo nas antigas, gente. Eu sou dos antigamente. E é esse mesmo, está aqui. Pode ler. Então, bora lá. Fenômenos e Livros. Reunião pública de 15 de abril de 1960. E ele vai trabalhar com a questão número 178. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fato no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminências do Alborguer, sei lá se lê assim, Alborguer, é isso? Deve ser. No entanto, se não for, passou a ser. No entanto, as páginas do Zen de Avesta, ou Zen de Avesta, gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça.
Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre que esclarece a inteligência e ilumina a razão será capaz de vencer as trevas do mundo. Então, quando a gente vê uma mensagem como essa, né, em que nós temos os escritos, e é interessante que toda a nossa ciência, o nosso conhecimento, é baseado nos escritos de sempre, de todas as civilizações, né? Então, essas informações todas aqui passadas pelo Emmanuel, falando sobre o Buda, né? Sobre Zoroastro, sobre tantos personagens, né? Filósofos, e pessoas, né, que trataram de uma forma ou de outra das coisas divinas, colocam sempre, no final das contas, a informação grafada, o livro, o escrito, né, para que ele se perpetue. E aí fica claro que, muitas e muitas vezes, sob a inspiração do alto, como ele diz aqui, é que os diversos ensinamentos foram trazidos para nós aqui na Terra. E aí ele comenta sobre o conhecimento que o Espiritismo vem trazer. O Espiritismo trouxe conhecimento novo? É interessante. Trouxe, sim. Trouxe. É lógico que a interpretação que ele nos traz, né, quando nós estudamos todos os fenômenos que aconteceram na história da humanidade, com a visão do espírito imortal, com a visão da reencarnação, é um conhecimento novo. Permite que nós entendamos melhor o porquê seguir num caminho e não no outro, né? Ele termina dizendo que ainda hoje, com todo o cabedal de informação que foi trazido, com os experimentos científicos que foram realizados, né, ainda hoje
existem aqueles que desdenham dos médiuns, que desdenham do conhecimento espírita. Mas é impressionante. Não sei se vocês já viram algum episódio, né, daquele que está passando agora, sobre a série do Nosso Lar, né? Chama-se Nosso Lar, a série. Acho que é isso. E ele é baseado, ou é Chico Xavier a série, desculpa, Chico Xavier a série. Quando você vê a descrição, não de um, mas de dezenas de pessoas, né, comentando sobre aquilo que acontecia e aconteceu ao longo da vida do Chico Xavier, os fatos todos, os tipos de informação que foram chegando, né? Quando o Chico morreu, nós tínhamos, parece que catalogados 420 livros publicados, né? Hoje já está em mais de 500, né? Mais de 510 ou 520 livros. E ainda existe informação disponível, né? Então, quando a gente olha tudo isso, a gente vai ver a importância, né, da mediunidade. E Emmanuel nos conclama, vamos continuar com esse trabalho e coloca no livro, né, a sua importância de deixar definido, né, para todo mundo os ensinamentos do Cristo com a nossa visão com relação à vida espiritual. E ele, inclusive, de uma certa forma, né, ele chama aqui a nossa atenção para os novos ensinamentos que surgiram após o Kardec. E se nós olharmos a produção mediúnica segura, firme do Chico Xavier, né, as revelações da série de livros trazidas, né, na série Nosso Lar, e até foi muito interessante um dos comentários, né, que diz o seguinte: o Emmanuel fez questão de apresentar todos os espíritos que escreveram livros por meio do Chico Xavier. Quem era, por quê, fazia comentários. E o comentarista que fez, que estava falando no episódio que eu assisti, ele falava assim: o único espírito que Emmanuel não precisou, ou ele não fez a apresentação em um prefácio, foi o Humberto de Campos. Todos os demais, eu não sei dizer se é isso mesmo. Além da produção do próprio André Luiz, ele está presente na introdução de praticamente todos, desculpa, além da produção do próprio Emmanuel, né, a, a sua lavra está em todos os demais livros do Chico Xavier. Então, a gente vê a importância do fenômeno mediúnico com um médium decidido, definido como o médium que ficou, né, com o mandato mediúnico, dócil, amoroso, né, fazendo realmente o Espiritismo aparecer
como uma doutrina consoladora, tanto nas cartas, né, que ele recebia para as mães, como na exemplificação do dia a dia dele, em todos os momentos, e a dedicação ao trabalho incessante. O Chico foi médium de tudo quanto é coisa. Além da psicografia, ele foi médium de efeitos físicos. O Chico ele era médium de cura. Então, a mediunidade, e principalmente o conteúdo, né, das mensagens e dos livros produzidos pelo Chico Xavier, mostram a excelência, né, da doutrina e da necessidade de nos inspirarmos, né, já que estamos falando tanto de inspiração, nessa figura tão maravilhosa que foi o Chico Xavier, como médium, o maior psicógrafo de todos os tempos. Falei demais, mas fica aqui o que eu queria falar. E O Chico, ele tinha todos os tipos de mediunidade, né? Acho que até coisas que a gente não conhece de mediunidade ele tinha. Ele vivia os dois mundos ao mesmo tempo. vocês sabem que vocês sumiram, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou aqui, eu continuo aqui. Eu estou vendo também o Antônio, a Rosane, aí, tem bastante aí. Ah, Alessi, achei, Juliano. achei. Desculpem. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? E sobre o que eu falei? Eduardo, só um comentário breve. É interessante, né, porque a gente olha muito sobre a questão do mundo cristão, né? Mas é interessante que a manifestação da espiritualidade cobre todas as civilizações, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o budismo, o próprio hinduísmo, a China mesmo, né, que é o Confúcio, né, que deixou, e tem um outro também que agora me foge o nome, você vê que a essência dos ensinamentos mantém uma coerência muito grande, né? Que é a prática do bem e a prática do amor, né? Que é o mandamento essencial, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, todas essas doutrinas, se a gente olhar lá na essência, ela traz isso. Então, a gente vê claramente que Jesus sempre enviou emissários, né? Não é a questão que o cristianismo chegou só numa parte, né? Mas essa verdade do amor, ela está em toda, aberto para toda a humanidade, registrado nesses livros, né? Com esses registros, Zoroastro, Buda, tantos, né? Os Vedas, né? Tantos espíritos estão trabalhando em nome do bem. Sim, é isso mesmo. Vamos então para frente, já que ninguém mais quer falar nada? Vai ler a questão 178 do capítulo 15 ou já foi lida? Foi lido, né? Nós estudamos o capítulo 15 inteirinho. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom? Bom também. Vai passar para frente, então? Eu acho que é melhor, a não ser que alguém tenha alguma coisa que queira falar, né? Se não tiver, a gente vai para frente. E aí a gente teria que ler a
a 27, né? E provavelmente ele vai falar sobre psicofonia. Mas A vamos lá. palavra, né? É, A questão 66 do livro do mas médiuns. Só vou pôr aqui. É médiuns falantes, né? Que ele aborda aqui. não, mas vamos primeiro ler a Sim, lê o livro Seara. isso. Exato. Então, vamos lá. Palavra. Reunião pública de 18 de abril de 1960, questão número 166 do Livro dos Médiuns. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros, não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas, com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade. E a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida, onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura.
todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Que lindo, hein, gente? Falou tudo. Então, é interessante que ele não coloca aqui a questão da mediunidade. O que vocês acham? E coloca a responsabilidade do médium, devia ser assim, a responsabilidade da palavra do médium. Não, a responsabilidade do médium no uso da palavra. Então, eu queria chamar a atenção exatamente para esse aspecto. Todo o processo mediúnico tem a interferência do médium, para o bem ou para o mal. Quando o médium não está bem preparado, quando ele não está equilibrado, né, ele abre as portas para que espíritos, vamos dizer assim, desordeiros, malfeitores, possam agir, né, por ele. Mas quando ele se prepara, se coloca à disposição da espiritualidade superior, os espíritos que virão ali estarão. E serão espíritos luminosos. Entretanto, o médium também precisa se preparar do ponto de vista do conhecimento. E qual conhecimento? Né? Eu entendo que se eu quero ser bem inspirado, as minhas leituras, além daquelas inerentes ao meu trabalho, ao conhecimento que a gente vai tendo, né, sobre a vida de modo geral, eu tenho que fazer leituras que me ajudem no meu aperfeiçoamento moral e a introduzir dentro de mim, para que eu possa agir, né, visando o progresso espiritual, o progresso moral do médium, meu, estando assim capacitado a ser utilizado pela equipe espiritual para trazer o bem para os demais, para aqueles que vão se beneficiar do produto da minha mediunidade. Lembrando que a mediunidade é uma ferramenta que todos nós temos à nossa disposição para o nosso progresso espiritual. Nós que temos que decidir por qual caminho seguir. E a mediunidade falante, né, ela tem tudo a ver com a preparação do médium. E mais, né, é interessante, nós temos, quando a gente fala, a gente geralmente pensa, não é uma coisa automática. Ela não é uma coisa automática. A fala não é uma coisa automática. A manipulação dos órgãos vocais, tudo, sim. Uma vez que o nosso espírito pensou, né, ele constrói mentalmente as frases que vão se produzindo, né, controlando todo o sistema, né,
de voz do nosso corpo físico, né? Mas é importante a gente notar, né, que é um processo que passa pela mente do médium. Ele tem que ter dentro de si, né, aqueles elementos que os espíritos vão se utilizar. Senão, os espíritos terão que se amoldar ao conhecimento do médium. Então, se o médium não gosta de ler muita coisa, se o médium, né, ele vai no trabalho porque está indo e acabou, os espíritos vão se utilizar dele com aquilo que ele tem na cabeça. Mas se ele é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que lê bastante, né, que tem um vocabulário maior, fica facilitado, principalmente se o médium, além de todo esse conhecimento, estiver trabalhando, né, o seu coração, a sua forma de ver os semelhantes e tudo, né, facilita que os bons espíritos se utilizem dele para trazer informações para nós. E, de uma certa maneira, dado que o médium também está fazendo a sua transformação moral, ele se previne da ação dos espíritos inferiores. E é interessante, hein? Um dos aspectos que o pessoal via no Chico, né, eu estava comentando, é o fato do Chico Xavier ter medo de ser enganado pelos espíritos. Ele tinha medo de ser enganado. Ele não falava com todo mundo. Além de ter a visão do mundo espiritual. Tanto fazia se ele estava encarnado ou não, qualquer um que passasse, ele achava que todo mundo estava vivo, né? Aí ele, o cara conta a história dele assim, que ele viu uma senhora, uma senhorinha chegando, velhinha como ele, vindo na direção dele. Eu vou chamar de Dona Maria, né? Que eu acabei não guardando o nome. E aí ele, quando chega próximo, ele fala assim: então, Dona Maria, que mal lhe pergunte, a senhora está viva ou a senhora está morta? Aí, ela falou assim: estou viva, Chico, graças a Deus, minha irmã. Por quê? Porque para ele, assim como nós conversamos, né, sobre o seu Fausto, né, que via os espíritos, e tem outras, tivemos outros médiuns que via, teve um, que se não me engano era tio da Olíria, né, que muitas vezes ele ficava lá na escada do nosso cantinho cumprimentando as pessoas que estavam chegando. E muitas vezes ele estava cumprimentando espíritos, né? Mas para ele não fazia a menor diferença se era espírito livre ou não. Mas aí o que eu só querendo voltar ao ponto é que o Chico ele tinha realmente receio de ser utilizado por espíritos enganadores, né? Por quê? Porque o Chico Xavier era já um médium muito conhecido. E se os espíritos enganadores conseguissem, de uma certa forma, se apropriar, mesmo que fosse rapidamente, né, da mediunidade do Chico,
podia sair coisa muito ruim dali. E ele tinha medo. Bom, comentários outros aí? Ninguém tem mais nada assim? Hoje em dia, a questão do falar está muito complicado, né? Principalmente nas redes sociais, dá medo, né? Eu tenho medo quando eu leio alguns comentários. É claro que aqui a gente está tratando da mediunidade, mas não somos médiums 24 horas por dia, e qualquer coisa que a gente faça um comentário em rede social, a gente tem que tomar tanto cuidado, porque pode gerar uma cascata de dissabores. É impressionante como as pessoas andam perturbadas, e mais ainda quando colocam o que está pensando, escreve o que está pensando, né? Então, a palavra é de ouro mesmo, né? A gente tem que saber usar, né? Principalmente na mediunidade, por causa do magnetismo. Está falando, você está envolvendo, né? Você está transferindo aquela energia da fala para a pessoa. Você chega, fala com carinho, né? Com atenção, acalma a pessoa. Eu lembro uma vez que um parente estava alcoolizado e estava uma discussão, ele e a esposa, e, de repente, ele pegou a panela de pressão, que estava lá com pressão, e queria atacar. Aquilo ia ser uma explosão fantástica, era uma panela grande, né? Eu me abracei a ele e comecei a falar com carinho. Calma, calma. Eu acho que eu fui tão intuída naquele momento, sabe, que depois aquele homenzarrão, sabe, caindo de bêbado, sentado e debruçado, sabe, no meu ombro, chorava que nem criança. E tudo o que eu fiz foi o quê? Me transformar numa mãe naquele momento. Uhum. Eu consegui evitar o pior. Então, a mediunidade da gente ela é testada em todos os lugares. Sim, com certeza. Gente, vamos encerrar por hoje. Mas já nem começou, passou depressa. Eu acho que está na hora. Eu vou dar uma dica aí, para quem quiser ir lá na frente, no capítulo 40, vai falar de verbo e atitude. E ele começa dizendo, ó, disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. É muito interessante estar conectado com a palavra aqui. O Eduardo, está lembrando de Jesus agora, né? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Se for fora disso, é do maligno ou do iníquo, né? Conforme algumas traduções. O item 40, lá, o capítulo 40, vai encerrar exatamente com essa frase. Viu só? Muito bem. Então, vamos encerrar? Está um pouquinho mais cedo, mas são 20h57. E aí, na próxima terça-feira, não estarei presente, porque vai ter uma reunião lá no nosso cantinho dos trabalhadores do grupo de terça-feira, e eu tenho que ir lá. Estaremos lá, Eduardo. Também vou estar lá também, viu? Você também? Eu também. Aí pede o Alexandre. Vai ser entre 7h15 e 8h30 lá. Isso mesmo. Portanto, não vai dar para a gente participar do Não. estudo sobre Os mediunidade. dois grupos, né? Vocês querem dizer, né? O É, Alexandre vai ter que assumir os dois grupos. ou o outro grupo a gente tem lá, o Faustinho tem assumido, outros também, mas depois a gente vê. Mas vai coincidir nós dois lá, então.
Uma possibilidade seria nós transferirmos, né, quer dizer, na próxima semana o estudo para não ter, né? Essa é uma possibilidade também, dado que nós vamos estar trabalhando lá no nosso cantinho, né? Bom, a gente comunica aqui de qualquer forma, né? Nós temos quarta, quinta, quarta-feira é um dia bom também. Todo dia é bom. Não. Ou tem ou tem na próxima terça, ou não tem. Entendi. Vai pular, Tá bom, então. tá bom? Vocês decidem e marca lá A no gente grupo. informa. A gente vai informar todo mundo. Isso, e já resolve direitinho. Isso, Beleza. tá bom. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Nilza, Cadê a Nilza? Não está aí, não? tem aqui a. Tô aqui, sim. Tô ouvindo Aí, vocês. Tô curtindo trabalha um vocês. pouco, mulher. Vamos trabalhar. Foi muito produtivo hoje. De tudo. Muito bom. Mas vamos então, né? Chegou a hora, já deu, né? 21 horas. Uhum. Então vamos, primeiramente, agradecer por esse momento em que nós nos conectamos com a equipe espiritual da nossa casa, nosso cantinho, os melhores pensamentos, melhores sentimentos no nosso coração. Gratidão imensa por isso. E que possamos estar sempre dispostos, assim como hoje, nesse aprendizado e nesse trabalho de ensinar, né? De passar o que está nas palavras de Jesus. Que o Cristo esteja entre nós, abençoando, amparando, nos protegendo e, assim, com o coração imenso, possamos levar ao irmão mais necessitado a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim também como perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues a tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Assim seja. Obrigado, mesmo de coração. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite. Um abraço para todos. Um abraço. Pessoal, Abração. beijo a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado. Derruba nós, Antônio. Vai lá, hein? Vou derrubar.